Os familiares das vítimas não compreendem que o juiz se possa socorrer de relatórios elaborados em 91 pela Direção-Geral da Aviação Civil e Polícia Judiciária, quando hoje são os próprios responsáveis dessas instituições a reconhecer a pouca credibilidade dessas investigações, ora devido a insuficiências de meios, ora omissões, ora desaparecimento de meios de prova considerados decisivos. Confrontados com estas acusações, da parte do Ministério Público, nenhuma reação, com o argumento de que o processo está em segredo de justiça. E à TV continuam a chegar ameaças de morte no âmbito da investigação do caso Camarate. Agora foi a vez de José Esteves, uma figura central que é acusada por mais do que uma testemunha entre os depoentes da Comissão de Inquérito Parlamentar, ao caso de Camarate, de ter sido o homem que fez a bomba que rebentou no avião em que morreu Sá Carneiro. Em contacto telefónico para a nossa redação, o ex-operacional bombista José Esteves deixou expressas, aliás, várias ameaças. O tom de um resumo do telefonema, que vão poder agora ouvir, dispensa comentários. Por que é que vocês me querem ver atrás das grades? Vocês querem me ver preso por quê? Qual é o vosso princípio de informação, de ideologia católica, apostólica, romana, cristã? Quem são vocês, afinal? Fazem-me a mim renunciar a tudo isso? A isso? Fazem-me a mim renunciar aos princípios por quem eu lutei? Por quem eu defendi contra um comunismo que não era nada ortodoxo? E vocês fazem com que eu fique inimigo de tudo isso? Querem isso? É isso que vão fazer. Querem que eu faça declarações e vá buscar toda a gente do grupo. Seremos 7 ou 8 a dizer que sim. E informo-lhe a primeira bomba que rebentou em Lisboa, com poucos estragos, para poder revoltar a multidão católica, foi posta à porta da Igreja da Graça, foram os codecos que lá foram pôr. Portanto, tomem atenção. Vocês não destampem a latrina e não mexam na porcaria que tem nata por cima, porque vai dar muito mal por baixo. Eu vou-lhe dizer uma coisa. E olhe que eu sou um homenzinho que sou calado, nunca impliquei o nome de ninguém e na devida altura, quando vim do Brasil, assinei o papelinho a dizer que o professor Freitas do Jornal não tinha nada a ver com bombas. Eu tenho estado a fazer o pacto, já fui à máquina da verdade dizer que o professor nunca me mandou meter bombas. Mas olhe que eu não sou o Múrias, hein? Olhe que eu tenho gente que diz comigo a mãe. E o Múrias não tinha nada. Aquilo era um bandalho, era um bandido que ficou revoltado, está a perceber? Porque sabia que eu tinha um negócio de diamantes em mão e ele queria que eu dividisse com ele os diamantes. E eu nunca fui empregado do Múrias, está a perceber? Nunca fui empregado. E vocês estiveram a dar cobertura a um homem, pá, que não tinha nada para vos dizer, não tinha papel nenhum. O que me estão a fazer é perfeitamente injusto. O que a TVI me está a fazer é injusto. E o Dr. Zé Ribeiro de Castro, que me conhece, que sabe que eu sou um homem sofrido. Eu tenho uma filha doente com um cancro que em Londres já se gastou 35 mil contos para a minha filha. Não só eu, mas a minha ex-mulher também. Epá, eu tenho um casamento de uma mulher que partiu uma coluna num acidente. Estou divorciado nesta altura. Epá, e vocês querem me fazer a vida negra? O que é que vocês querem que eu faça? Vocês querem que eu pegue numa metralhadora e desangue tudo a tiro? Começo na segurança cá de baixo e lá em cima e me entregue à polícia. Vocês querem que eu perca a cabeça? Eu sou um gajo de perder a cabeça. Vocês estão-me a fazer com que eu perca a cabeça. Eu desanco tudo a tiro, mas entrego-me à polícia. Mas eu fico na história. Façam o favor de não serem injustos comigo. Eu peço isso. Dr. Zé Ribeiro de Castro, faça o favor. Está na altura do senhor parar. Eu agradeço que o senhor pare, enquanto é tempo. Eu agradeço que comuniquem isso ao Dr. Zé Ribeiro de Castro e que ele comunique ao seu líder, ao seu ídolo, Dr. Professor Freitas do Amaral. Ele que vá para o ONU sossegado, que eu deixo sossegado, mas deixem-me a mim sossegado, se faz favor. Não sou um homem de não falar e não dizer coisas, mas há 3 anos atrás o coronel da UNITA e o aqui é o porta-voz e mais que era o chefe da segurança e o quando eu fiz segurança à vinda do Savimbi a Portugal, nessa altura eu fabriquei muitas bombas para a UNITA e de controle remoto, só que elas levavam o dispositivo daqui para Luanda e era posto o dispositivo e depois era posto o explosivo em Luanda. Portanto, façam o favor de não mexerem na porcaria, porque eu não quero perder a cabeça e não quero começar a falar. Façam-me esse favor. As ameaças de José Esteves aos jornalistas da TVI
as ameaças veladas de revelações de factos feitas a Diogo Freitas do Amaral e também à UNITA. Diogo Freitas do Amaral, indicado pelo governo português agora para a presidência da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, procurou desvalorizar as ameaças de José Esteves e promete processá-lo caso este faça declarações caluniosas. Freitas do Amaral respondeu esta tarde às ameaças de José Esteves. O antigo líder do CDS nega qualquer envolvimento do CDS nas atividades bombistas de José Esteves no pós-25 de Abril e diz que o mesmo Esteves foi de facto seu motorista, mas foi despedido, tanto de seu motorista como de funcionário do CDS, justamente por ter sido descoberta pelo partido a sua participação em grupos bombistas. Freitas do Amaral diz que desde essa altura José Esteves tem dito mal dele, aliás, frequentes vezes. Freitas do Amaral não receia declarações de José Esteves ou de qualquer outra pessoa, venham elas a ser feitas um dia destes sobre o seu passado. O futuro presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas e ex-líder do CDS, laconicamente promete que se José Esteves proferir afirmações caluniosas, o irá processar em tribunal. Por isso, vamos então vê-lo e ouvi-lo na íntegra. Chama-se Assunto Camarate. Assunto Camarate. No ano de 80, anteriores desde 75 e até 82, andei permanentemente na companhia do Sr. José Esteves, do qual era amigo desde os tempos de Angola. Em 75 é formado os CODECO, Comandos de Defesa da Civilização Ocidental, dos quais fiz parte até 78, 79, mantendo, no entanto, a amizade e o contacto com o Sr. Esteves. O Sr. Esteves, assumido bombista que durante estes anos colocou várias bombas em diferentes locais, dos quais eu tenho conhecimento, apareceu 2 meses antes do atentado que vitimou Sá Carneiro e Amar da Costa e restantes pessoas do avião Cessna no dia 4 de dezembro em minha casa, como fazia periódica e assiduamente, e começou por me dar conhecimento que estava em preparação alguma coisa grande, isto é, um acontecimento que iria mudar toda a situação político-partidária em Portugal e na qual ele estava envolvido com outras pessoas. Nesse tempo, pediu-me a minha colaboração no sentido de eu o acompanhar a diversos locais onde o mesmo iria estabelecer diversos contactos com diferentes pessoas que estariam mais ou menos envolvidos neste caso, como mais tarde ele veio a confirmar e se verificou. No entanto, teve o cuidado de me ocultar até à data do acontecimento fatídico o que se iria de facto passar, dizendo sempre que era algo político e importante no que ele iria tomar parte. Como eu nessa altura estava desempregado, pois estava à espera de fazer parte de uma empresa de sucos e concentrados de fruta que se estava a formar e da qual fiz parte, não me importei de aceder ao seu convite de o acompanhar nessas deslocações. É deste modo que, nesta data, novembro e dezembro de 80, o Sr. Esteves contacta com diversas pessoas de diferentes campos políticos e funções que passarei a designar. Contactam então o Sr. Major Lencastre Bernardo, já nesta data fora da Polícia Judiciária. Várias vezes o ouvi telefonar para o serviço com agradecimentos e a marcar posteriores contactos, onde não estive presente. Contacto ao Sr. Tenente-Coronel Otelo Saraiva de Carvalho, que lhe tinha sido apresentado por mim, que, por sua vez, me foi apresentado pelo Sr. Vasco Montes. Assisti a algumas dessas reuniões com o mesmo e outras não. Em algumas dessas reuniões falava-se em tomar atitudes concretas contra o sistema vigente, até por meios violentos, criticando-se alguns dos membros do governo da altura. Outras das reuniões não assisti, ou ficando no carro cá embaixo, onde era o prédio da FUP, ou simplesmente não ia. Também nessa altura se discutiu algumas vezes a venda de armas para Moçambique e Angola, oferecendo-se o Zé Esteves para o que fosse necessário fazer nesse âmbito. Cerca de 2 semanas antes, dá-se um encontro do Sr. Esteves no Hotel Sheraton com o Sr. Major Bernardo Canto e Castro, estando presente o Sr. Tosé Avelar, na altura adjunto mesmo, e um americano que eu não me recordo do nome, e o Sr. Zoio. Nesse encontro fala-se na venda de armas, mais uma vez,
para Angola e Moçambique. E, a determinada altura, o Sr. Canto e Castro marca encontro para a semana seguinte no Altis com o Sr. Esteves, para lhe entregar a encomenda que vinha de Londres, dizendo que, se não estivesse presente, estaria um familiar dele, salvo erro, uma prima, mas que ele lhe telefonaria antes a avisá-lo. E, de facto, assim sucedeu. Eu fui, 5 ou 6 dias depois, ao Hotel Altis com o Zé, encontrar-me com uma senhora que seria, presumivelmente, a tal familiar do Sr. Canto e Castro, que já tinha anteriormente falado com o Zé e que muito rapidamente, no hall do hotel, lhe entregou uma pasta que o Zé disse-me serem documentos relativos à venda de armas, mas que, depois do atentado, me confessou ser material para confeccionar uma bomba. Também antes do atentado se encontrou com um sujeito de barbas e de cor escura, tipo indiano, perto do Café Galeto, tendo eu ficado no carro, e que mais tarde fiquei a saber ser o Sr. Lee Rodrigues, por fotos publicadas nos jornais e revistas. No entanto, o Zé pediu a um amigo comum, que às vezes aparecia lá em casa e que se dedicava ao roubo de automóveis e de coisas que estavam dentro dos automóveis, e a roubar turistas e outras pessoas, vulgo carteirista, para lhe arranjar um cartão que lhe desse acesso dentro do aeroporto, isto é, um cartão de alguém que trabalhasse no aeroporto ou fosse tripulante de aeronaves, tendo-lhe eu perguntado, nessa altura, para que é que ele queria o cartão, tendo-me ele dito que era por causa de um carregamento de armas e, por tal, ele precisava de ter acesso ao terminal do aeroporto. Passados 2 ou 3 dias, esse tal amigo, de nome João Pedro Neves Dias, que está atualmente no Brasil, apareceu com o cartão de um tripulante, salvo erro, da TAP, que entregou ao Zé. Vim, depois do atentado, a saber que esse cartão tinha sido falsificado e entregue ao Sr. Lee Rodrigues, tendo o Zé outro cartão, salvo erro, do tempo em que trabalhou no aeroporto, que lhe dava acesso também ao aeroporto da mesma forma. Entretanto, uma semana antes do atentado, estando eu em casa do Sr. Esteves, ele telefonava à minha frente para o Sr. Major Sousa e Castro, tendo eu percebido somente da conversa que estivesse descansado, que ele estava a tratar de tudo. 3 ou 4 dias antes, pediu-me, estando eu em casa dele, para o acompanhar à sede do CDS, pois tinha de falar com o professor Freitas do Amaral e com Lucas Pires, pois tinha de ter uma conversa importante. Chegado ao Largo do Caldas, pediu-me para aguardar no carro, pois que tinha 2 armas no carro e tinha de ir lá acima sozinho e que eu ficasse ao volante, pronto a arrancar, para se visse que ele vinha com pressa. No entanto, passado cerca de 45 minutos, desceu acompanhado do Dr. Lucas Pires, com quem se teve alguns 4 ou 5 minutos parado à porta da sede a falar. Despediram-se e dirigiu-se ao carro, entrando e dizendo que aqueles gajos eram sempre a mesma merda, que não se podia contar com eles para nada. Ao que eu perguntei o quê? E ele me disse, vais ver o quê daqui a 4 dias. Eles vão se arrepender mais uma vez de não me ouvirem e de me terem sempre usado. Pareceu-me a mim que o Sr. Esteves queria assegurar a sua vida e a sua salvação por ambos os lados, o que verifiquei pouco mais tarde, a seguir ao atentado. Também antes do atentado estive com ele na embaixada da antiga Alemanha de Leste, onde me disse que iria encontrar-se com o adido comercial ou militar, não me recordo agora, também relacionado com o negócio do tráfico de armas. Quando saiu, disse-me que iria arranjar um passaporte brasileiro para mim e outro para ele, para irmos, passado algum tempo, à Áustria, encontrar-se com alguém ligado à Alemanha de Leste e que, com isso, ainda íamos ganhar umas massas boas. Numa das vezes que estava em casa dele, também ligou para o general Yanes e, começando a conversa, fechou até a porta da sala para falar à vontade. Antes disso, já tinha estado com ele na casa do general Yanes, onde disse que ia a um encontro com outro militar e amigos que apoiavam a candidatura do general Yanes, isto na Madre de Deus, e já muito depois do atentado levei-o à presidência da República, onde também me disse que ia a um encontro com o general Yanes, entrou
pela calçada da ajuda. Um dia antes do atentado, pediu-me que fosse com ele, mais uma vez, ao aeroporto, cerca das 10 ou 11 horas da noite, mais ou menos, parando o carro na rua lateral que dá acesso aos terminais do aeroporto, mais propriamente o primeiro terminal, à porta de entrada, onde está a guarda fiscal. Tendo parado o carro um pouco antes da porta de entrada e tendo-me pedido para aguardar, porque não demorava nada, e levando com ele um saco de plástico que tirou da bagageira do carro. O carro era um BMW azul, que já o tinha há muito tempo e era pertença do pai dele. E pediu-me para guardar cerca de meia hora. Ao fim da meia hora, como ele não viesse, fui até ao fundo da rua, estacionei o carro virado ao contrário e, passado cerca de 15 minutos, vejo sair, tendo eu arrancado com o carro e o encontrado mais à frente da porta do terminal e dizendo ele para arrancar depressa dali. Perguntei-lhe o que estava a acontecer e disse-me que nada, que tinha ido lá dentro entregar uns documentos a uma pessoa, mas que teve depois a sensação de que estava a ser seguido e que queria sair dali rápido. Deixou-me em casa e disse que aparecia no dia seguinte. No meu entender, o saco de plástico que ele levou naquela noite, cerca das 10, 11 horas, no dia 3 de dezembro de 1980, ao aeroporto, era um saco de grandes dimensões e que era o artefacto que ele tinha em casa, isto é, a bomba, e que a entregou ao Lee Rodrigues, segundo me disse mais tarde, já dentro do aeroporto. Quero aqui salientar que 2 ou 3 dias antes do atentado, cheguei à casa dele à hora de jantar, pois tinha-me convidado para lá ir jantar e, quando cheguei, numa varanda fechada, onde ele trabalhava e confeccionava toda a espécie de coisas, onde eu já vira confeccionar algumas outras bombas, estava a última. Aquilo que me pareceu ser uma bomba, porém diferente das outras, de forma retangular e com uma granada que eu agora não sei precisar se seria incendiária, ofensiva ou defensiva, colada com fita adesiva a essa caixa retangular. Tendo-lhe eu perguntado se era mais uma bomba, começou a rir com o seu ar de louco e paranoico, como fazia às vezes quando se estava a gabar de algo, e disse-me que sim. Perguntei-lhe eu para quem era ou para o que era. Começou a rir-se e disse-me que era algo que ia fazer um estrondo enorme e ia dar que falar, que eu logo saberia que, de momento, não podia dizer. Ao que eu lhe disse: vê lá a merda que vais fazer. Não te metas em coisas que depois ficas entalado, como já te aconteceu. Ao que ele retorquiu que desta vez tinha grandes apoios para o que estava a fazer e era intocável. Senão, se lhe acontecesse alguma coisa, ia muita gente com ele. Ao que eu voltei a dizer: vê lá se te deixam queimar, porque tu és muito pequeno. Disse-me que se desse algo errado, ia para o estrangeiro e tinha a vida resolvida. Jantei lá em casa, fui-me embora e ele disse-me que no outro dia ia-me visitar, pois ia precisar de uma ajuda minha para uma coisa. Nessa fatídica noite de 4 de dezembro, estava eu em casa com a minha mulher e filha, quando soube do atentado pela televisão e até comentei: oxalá que eu esteja enganado e que ele, aquele gajo do Zé, não tenha nada a ver com isto, porque se tem, é completamente maluco. Mas, somando 2 mais 2, e mesmo antes de ele me aparecer, a ida ao aeroporto um dia antes, tudo me levou a crer que ele tinha algo a ver com aquilo, o que vinha confirmar pelas suas palavras no dia a seguir ao atentado, quando me apareceu em minha casa por volta das 9 da noite, com um saco de roupa e pedindo para ficar uns dias em minha casa e passando a narrar-me o que tinha acontecido. Vinha completamente transtornado, como se viesse com alguém atrás de si. Pediu-me para ficar uns dias em minha casa, ao que acedi, tendo, no entanto, minha esposa ficado contrariada com a sua presença. E então, quase chorando, disse-me o seguinte, palavras suas: Fernando, fui usado e enganado. Já sabes o que se passou. Aí interrompi-o e perguntei-lhe: não me digas que aquilo que estiveste a preparar, a tua ida comigo ao aeroporto, tem a ver com o que se passou ontem. Respondeu-me sim,
mas fui enganado. Se soubesse que o Amar da Costa lá ia no avião, não teria feito a bomba. Inclusive, disse-me que só sabia que a outra pessoa que lhe tinham dito que ia no avião era Soares Carneiro, que nem mesmo Sá Carneiro ele estava certo que ia lá. Porém, achei isto duvidoso quando, uns meses depois, ao efetuar um telefonema para o José Barata Feio à minha frente, intitulando-se Comandante Príncipe Negro dos Codeco, dizendo que iria contar toda a verdade sobre Camarate, e depois, não aparecendo a essa entrevista, me disse, já cá fora, que àquela hora o Sá Carneiro já estava bem assado. Eu disse-lhe que ele estava louco e que não me queria ver envolvido nisso, ao que ele disse que eu não tivesse problemas, pois ele estava bem seguro. Só não queria estar em casa por causa da judiciária no caso de haver qualquer suspeita, e assim a mulher poderia avisá-lo a tempo de ele salvaguardar. Esteve cerca de 15 a 20 dias em minha casa, e nestes 15 a 20 dias deslocámos-nos a vários lugares e encontrámos-nos com várias pessoas que passarei a descrever em pormenor. Fomos à Embaixada dos Estados Unidos, onde me disse que, por conhecimento arranjado por um dos homens do IANS, ia se encontrar com o adido militar a fim de lhe arranjar visto e um green card e passagem para os Estados Unidos. Também tinha uma cunha para a Embaixada do coronel já falecido, Vinhas. Depois disso, encontrei-me num café de Lisboa com o adido militar ou comercial da África do Sul, Sr. Jacobs Law, para lhe facultar também a ida para a África do Sul e respectiva passagem. Aqui servi de intérprete junto deste senhor. Depois disto, deixei de o ver durante bastante tempo. Soube que a situação deve ter acalmado, pois aparecia-me de tempos a tempos para me vender alguma coisa, ou carros, ou artigos vários, como pratas e joias, que eu penso que eram roubados. Em 1986 fui para o Brasil e, alguns meses depois, recebo a inesperada visita do Zé Esteves, através de um amigo comum que tinha um restaurante no Rio de Janeiro, de nome Luciano. Apresentou-me nesse dia um senhor que disse que o tinha ajudado a passar a fronteira e o tinha levado a Madrid, de nome António Moura. Pediu-me ajuda, ou de trabalho, ou de dinheiro, ao que eu lhe respondi que ia ver o que podia fazer. Durante este tempo recebeu várias vezes dinheiro através de 2 casas de câmbio no Rio de Portugal, dizendo-me que o dinheiro lhe era enviado por gente ligada ao Tenente-Coronel Lencastre Bernardo, Major Aparício, Canto e Castro e até o próprio Otelo. Também disse que recebeu dinheiro do CDS, não me revelando quem lhe o enviara. Comprou uma relote, arranjou a empregada e uma namorada, e trabalhava nessa relote na Barra da Tijuca e vivia numa boa casa em Ipanema, arranjada por um amigo do cavaleiro Malta da Costa. Também Vasco Montes lhe enviou dinheiro algumas vezes e fazia uma vida bastante folgada. Mais tarde, foi trabalhar numa empresa de um amigo do Vasco Montes, onde conheceu o Pessoa, que parece que era sócio desse tal amigo do Montes. Recebia correspondência regular do hotel. Falou uma vez da minha casa para a Presidência da República, para falar com o general Yanes. Não consegui, no entanto, falar com ele, e falou com alguém que não consegui identificar, dizendo que estava com dificuldades e parecia que estavam a esquecer dele, que voltava a ligar daí a 2 dias. Disse-me várias vezes, algumas quando estávamos na praia, onde tirámos várias fotos, que o atentado tinha sido feito para eliminar Soares Carneiro. Isto, o que lhe disseram a ele. Contudo, soube mais tarde que o tráfico de armas estaria também envolvido e, nomeadamente, aqueles militares que aqui já foram referenciados e dos quais Amar da Costa teria conhecimento e, deste modo, matavam-se 2 coelhos de uma cajadada. Contudo, também me disse que sabia que Sá Carneiro não era bem visto pelo setor americano e, por isso, teria havido uma ajudinha dos mesmos em relação a Sá Carneiro. Perguntei-lhe porque é que tinha vindo para o Brasil. Afirmou-me que as coisas estavam a começar a apertar e tinha sido aconselhado por amigos militares a vir. E eram estes mesmos amigos que o estavam a ajudar e que logo que as coisas acalmassem, voltaria a Portugal, pois o Brasil não lhe agradava como país de futuro.
Explicou-me então que tinha sido realmente ele quem tinha feito a bomba com ingredientes vindos de Londres pela tal familiar de Canto e Castro e que ele só a tinha montado junto com uma granada incendiária. E no dia que foi comigo ao aeroporto, foi para entregar a mesma ao Li Rodrigues, que já conhecia anteriormente e lhe tinha sido apresentado por um militar que se escusava a dar-me o nome e pediu-me desculpa, pois eu tinha que compreender que não podia revelar-me tudo para a sua segurança, mas que tinha tudo escrito e gravado e que um dia me daria esse material para eu guardar por segurança, como já tinha feito a outras pessoas. Depois dessa data, 86 meados, voltei a Portugal, não tendo mais encontros com ele, Esteves, até esta altura. Fernando Farinha Simões, 21 de junho de 1995. Um dos visados nesta confissão de Farinha Simões, justamente o Major Sousa Castro, antigo conselheiro da Revolução. Boa tarde, Sr. Major. Esteja descansado que está tudo a ser tratado, diz Farinha Simões, que ouviu José Esteves dizer-lhe num telefonema. O que é que estava a ser tratado, se é que estava a ser tratado alguma coisa? Eu queria, em primeiro lugar, dizer que estou aqui 48 horas atrasado, uma vez que o mesmo que fizeram ao Dr. Montalvão Machado, que foi justamente ouvido numa altura em que ele é nomeado pelo bombista Sr. Ramiro Moreira, porque é de bombistas que se trata, de delinquentes internacionais e nacionais, como temos vindo a perceber-nos. Se eu tivesse na altura, tinha-me defendido naturalmente em termos de não ter sido assediado por amigos meus, pessoas das minhas famílias, que, enfim, perante este espetáculo de denúncias graves que se fazem, a par e passo à conta deste romance ou desta telenovela de Camarate, põem as pessoas numa situação que é perturbadora. Eu compreendo isso, mas nós não eu queria chamar a atenção no mesmo dia. Mas a mim podia-me ouvir, eu sou facilmente contatável, mas sobretudo quando se trata de questões desta gravidade, não é? As pessoas têm todo o direito em estarem presentes e poderem dizer também da sua justiça. Justamente eu queria lhe dizer que eu não me incomoda minimamente aquilo que o Sr. Farinha Simões, que é um cadastrado, um indivíduo que está a cumprir prisão maior por crime qualificado, tráfico de droga, e que tem outros julgamentos breves que o condenarão provavelmente. Como sabe, isso foi aqui dito e até foi dito que Exato. Pode haver um interesse pessoal. Portanto, não me incomoda. Incomoda-me mais que a justiça portuguesa, incomoda mais que a justiça portuguesa, e deixo isto à atenção do Sr. Ministro Labrinho Lúcio, por quem eu tenho alguma consideração ainda, de que esta tese dos arrependidos e daquilo que os arrependidos podem dizer pode de facto levar a insinuações gravíssimas que têm implicações na vida das pessoas. Portanto, acho que isso é relevante. Outra questão que para mim também é relevante é que há indivíduos que pertencem a redes de extrema-direita que toda a gente conhece, que eu conhecia, não os conhecia pessoalmente, mas conhecia-os através de serviços de informações militares, porque pertenciam a um órgão de soberania, que era constituído por militares e que estava em contato com a instituição militar. Não sabemos precisamente quem eram os grupos de extrema-direita, o que é que eles faziam, que atentados cometiam, que atentados se preparavam para cometer. Ora, isto é dito agora, impunemente, à frente das câmaras de televisão, e eu não vejo o Sr. Procurador da República, não vejo nenhuma instância judicial. Eventualmente porque alguns desses crimes já prescreveram. Bom, eu não sei se prescreveram, mas de qualquer forma as consequências mas, Sr. Major, conheceu ou não, tem alguma veracidade? É porque este Farinha Simões, já na própria comissão de julgamento feito a 2 de maio, portanto já Exatamente. Agora quase no fim, diz também que, em dado o passo do seu depoimento a esta comissão de inquérito, como se sabe, foi votada a comissão de inquérito tornar-se público todo o processo, ser publicitado, este Farinha Simões diz que essencialmente são estes os nomes. Estive também 2 vezes com ele é o José Esteves, no antigo Conselho da Revolução. Sim. Não sei com quem é que ele foi falar e disse-me que falou uma vez com o então Major Sousa Castro, que na altura estava ligado ao Conselho da Revolução. Eu não conheço esse senhor, de resto... Mas há aqui uma insistência, mais à frente ele torna a dizer que levei-o 2 ou 3 vezes ao Conselho da Revolução, não sei se para falar com o Major Sousa Castro ou com outra pessoa, disse-me apenas, o José Esteves ao Farinha Simões, vamos ao Conselho da Revolução, passámos por lá e ele ficou cerca de 1 hora e só depois, mais tarde, é que me disse que tinha falado com o Major Sousa Castro. Agora, se falou ou não, com outras pessoas, não sei.
Porquê é que acha que é esta insistência destes homens em dizerem que contactaram consigo ou que o José Esteves contactou consigo? Isso vem na linha das declarações que estão patentes num documento de 99 páginas que está aqui, que os senhores deviam conhecer, que está apenso ao inquérito da Assembleia da República. Eu não percebo porque é que a informação não pega nele, em que se tenta, desde 88, que o grupo de extrema-direita, que eventualmente terá alguma coisa a ver com este incidente, porque eu neste momento já chamo incidente, não me atrevo a dizer que não houve atentado, mas chamo incidente, desde 88, que o grupo de extrema-direita, ligado a partidos de direita e a personalidades de direita, que são citados não só neste documento que está na Assembleia da República, como inclusivamente por testemunhos, como por exemplo esse João Múrias, que agora dizem que ele não bate bem da cabeça, mas fez testemunhos que estão televisionados, estão gravados e que não passam para o ar. Penso que a TVI tem uma cassete na sua posse com testemunhos em que ele refere expressamente pessoas ligadas à política, ligadas à direita, ligadas a partidos políticos que estão no poder. Nós temos essa refere concretamente o Sr. Santana Lopes, o Sr. Pinto Balsemão, refere concretamente o Sr. Ângelo Correia. Portanto, eu não percebo porque um documento vai para o ar porque está lá o nome de Major Sousa Castro, que eu presumo que é por ser apoiante do jornal Ramalhiense que neste momento o meu nome começa a aparecer, porque do que se trata é de uma cabala política, justamente porque há presunção, ou as pessoas pensam, ou os políticos pensam que o Sr. General se vai candidatar, e é uma probabilidade, não é verdade? E esses senhores não aparecem. É verdade que nós temos uma cassete com o depoimento de João Múrias que não emitimos ainda. Na medida em que, mas só eu vou-lhe deixar aqui, são 99 páginas, são 99 páginas para a qual iremos olhar apensas ao inquérito da Assembleia da República, em que estão aí citados nomes sonantes da vida pública portuguesa. Portanto, porquê? São menos interessantes que o Major Sousa Castro. E vamos olhar para este documento com certeza. Um cadastrado a dizer que numa altura qualquer ouviu um telefonema de um outro cadastrado que devia estar preso e está em Santo António de Cavaleiros, como toda a gente sabe, e os telefones dele, pelo menos do telemóvel, também estão na posse. Está-se a referir ao próprio José Esteves, por exemplo. O Esteves anda aí impunemente, cada vez que a SIC, a TVI, ou seja, quem for, quer fazer um show televisivo de informação, vai buscar os Esteves. Portanto, todos esses bombistas andam completamente à solta e ao fim de 20 anos, ou lá quantos anos foram, dão shows televisivos impunemente. Disseram que puseram bombas, que mataram, que tentaram matar. O Manuel Lancedo, que enfim não deve estar metido nesta, mas provavelmente também tem algumas informações, chegou ao cúmulo de dizer a mim que esteve planeado destruírem completamente o Conselho da Revolução com todos os conselheiros. Mas, Sr. Major, diga-me só... Portanto, agora, eu só lhe queria dizer o seguinte: como é que eu, que sendo uma pessoa conotada permanentemente com a esquerda, tinha ligações com os bombistas de direita? Por amor de Deus. Se fosse o Canticastro... Bom, o Canticastro, eu não quero aqui acusá-lo. Acha que ele teve ligações com esta rede bombista? Não quero aqui acusá-lo, mas às vezes há pessoas que confundem Canticastro com Sousa Castro. Acha que haverá essa confusão neste caso? Neste caso não, penso que isto é deliberado, uma vez que eu parecia apoiar o jornal IENES e, enfim, sou de opinião que ele se deve candidatar à presidência da República, é natural que queiram aí chegar, porque existe uma... Acha que não é confusão, então? Neste caso não, mas noutros casos, até na vida social, às vezes me confundem, quem não conhece bem as pessoas. Ora, o Canticastro esteve ligado, aos serviços secretos ingleses. Os serviços secretos ingleses têm e tiveram alguma coisa a ver com a extrema-direita em Portugal na altura das bombas, portanto... Ele esteve ligado aos serviços secretos ingleses? Sim, quando? Toda a gente sabe, através de um coronel, que era o sogro dele. Isso é uma história conhecida. Enquanto era conselheiro da Revolução? Exatamente, enquanto era. Aliás, foi a única pessoa na minha vida profissional, quer militar, quer político, quer social, com quem eu me zanguei por ter relações. E não estou aqui a acusá-lo, estou apenas a dizer que podia haver esta confusão. Não houve ligações do Conselho da Revolução, aliás, parece que às vezes são até admitidas, não sei se alguma vez em on, mas em off as jornalistas são admitidas, conversas entre conselheiros da Revolução e alguns destes elementos da rede bombista numa altura da pacificação da sociedade portuguesa, no sentido de se terminar posteriormente ao 25 de novembro, posteriormente à estabilização política e posteriormente à estabilização das Forças Armadas, alguns elementos que pertenciam à extrema-direita, isso foi, enfim, já noticiado. Eventualmente, comigo nunca essa gente, porque isto trata-se aqui de grupos diferentes, é preciso ver. Existe uma extrema-direita bombista ligada aos Codecos, ligada a indivíduos
alguns que vieram da África, particularmente de Angola, que estavam ligados ao PVDC, e que estão muito conotados com o Coronel Oliveira Marques, está aí citado nesse documento. Aliás, esse documento é transcrição de uma conversa com o Esteves, que é patrocinada por Sr. Augusto Cid, que utilizou parte disso. Curiosamente, veja isto é absolutamente incrível. Passar-se em Portugal. O Sr. Augusto Cid pertence à Comissão de Inquérito ao caso Camarate e ele próprio estimulou uma conversa no gabinete do Sr. Coronel Oliveira Marques com Esteves para tentar incriminar determinadas pessoas. E depois saiu-lhe a conversa um bocado furada, o senhor leia isso, porque o Esteves não estava a perceber muito bem a história e acabou por dizer, bom, o que eles queriam era atingir o Soares Carneiro. Ora, quem queria atingir o Soares Carneiro, se esta hipótese é verdadeira, nunca era ninguém do Conselho da Revolução ou da esquerda, porque o Soares Carneiro estava derrotado à partida. Mas agora é Farinha Simões, eu não conheço exatamente esse episódio que acaba de me relatar. Aliás, deve haver alguns ajustes de contas, entre eles. Mas estava-me a dizer que havia um grupo da extrema-direita. Havia vários grupos de extrema-direita. Tínhamos que definir aqui bem o que era a extrema-direita. O MDLP era a extrema-direita. Mas José Esteves, este homem, insistentemente faz-se passar por amigo do Hotel Saraiva de Carvalho e de militares da esquerda e dos sem contactos, e que até os defenderia neste momento, se fosse preciso, etc. Porquê é que existe esta insistência, nesta junção entre um lado e outro? Que ao fim de 20 anos, recentemente, o José Esteves tem alguma relação com o hotel. Enfim, admito isso perfeitamente. O que eu queria chamar a atenção era o seguinte... Não, nós não pomos em causa, quer dizer, nunca pelo menos surgiu algum elemento que apontasse no sentido do Hotel Saraiva de Carvalho ter alguma coisa a ver com o Camarate. Não é isso. Não, a coisa é mais grave. Porque o senhor tem o Estado português, a Justiça portuguesa, o senhor Procurador da República, os senhores juízes, os políticos, atrás, perseguindo tenazmente toda a rede de extrema-esquerda, prenderam toda a gente, até prenderem o símbolo do 25 de Abril. Isto é uma realidade histórica. O hotel foi preso, toda a extrema-esquerda foi liquidada e a extrema-direita, todas as redes, protegida e impunemente. Quer dizer, e ainda são vedetas. Ainda são vedetas na televisão. Aparecem na televisão como vedetas a dizer eu pus uma bomba, atirei uma bomba para cima de não sei o quê. A verdade é que nós temos de terminar esta entrevista, que já vai longe. Mas a verdade é que também no tempo em que os senhores eram poder no país, essa rede não foi... esses elementos não foram presos, alguns deles até foram nessa altura protegidos também, como é o caso de Ramiro Moreira. Mas teríamos que falar das conivências de pessoas que ainda hoje estão no poder. Já agora, eu só gostava de esclarecer aqui uma questão, porque o Sr. Major já agora, porque é que não põe essa cassete no ar? Era exatamente essa questão que eu ia referir. Por exemplo, é um testemunho de um indivíduo que diz até agora. Que está é verdade que a TVI tem uma gravação feita com João Múrias. O que acontece é que João Múrias, nessa cassete, até este momento não a pusemos no ar. Não quer dizer que ela não venha a ser mostrada. Toda a Lisboa sabe que vocês têm. Não venha a ser mostrada. Até agora nós temos estado a tentar confirmar factos por uma razão muito simples. Enquanto que este documento de Farinha Simões é um documento, é uma confissão que o pode incriminar a ele próprio, ele relata factos passados com ele próprio, João Múrias conta-nos uma versão que diz que foi aquela que José Esteves lhe contou a ele. Portanto, não diz nada que eu fiz ou vi. Eu dou-lhe o exemplo da referência que ele faz à minha pessoa. Como é que ele pode provar que o homem buscou um número e telefonou para o senhor A, B, C ou D? Pois, mas ele diz presenciei isto. Presenciou, os telefonemas ouvem-se. Ora, a gente pode estar a falar. Não, mas o que eu digo não era lícito da nossa parte estar a retirar do documento de Farinha Simões esta ou aquela parte. Na medida em que constitui uma confissão de Múrias, o que o João Múrias diz é a versão que o José Esteves lhe contou. Mas o que existe uma consigna vossa que diz assim, vamos saber a verdade toda sobre o Camarate, então publiquem tudo. Vamos publicar com certeza. Mas agora como é que soube que ele nessa cassete fala dos nomes que o senhor acabou de referir? Não lhe vou revelar, não é? Não lhe vou revelar publicamente, foi um amigo meu que me disse em Lisboa, num bar. Nem sei, peço desculpa se estes nomes, teria que me arrepender de os ter dito se não for verdadeiro isso. Finalmente, não conheceu mesmo José Esteves até hoje, nunca falou com ele, em nenhuma altura, nem mesmo nessa fase de pacificação da sociedade portuguesa em que houve contactos. A primeira vez que vi o José Esteves foi na SIC, num programa incrível que eles têm, com uma máquina da máquina da verdade. Portanto, nunca falou com ele nem ao telefone, pesquisadora de crimes.
Nunca falou com ele, nem sequer nem ao telefone, nem ao vivo. Vi o José Esteves a primeira vez e tive conhecimento do José Esteves através das ordens de batalha. Mas admite que ele tenha tido contacto com outros conselheiros da Revolução, Montes, José Esteves, Farinha Simões, Ramiro Moreira, Manuel Macedo, toda a série de bombistas portugueses estavam na ordem de batalha do Serviço de Informações Militares. Portanto, tinha tido informações sobre ele enquanto Sim, enquanto elemento que eu desconhecia completamente, não sabia se era baixo, se era alto. E, portanto, nunca falou com ele, embora tivesse... Mas admite que outros conselheiros da Revolução tivessem tido contactos com ele? Se quer a minha opinião sincera, eventualmente só o Canticastro, que andou metido com essa gente. Obrigado, Sr. Major, por ter estado aqui no Novo Jornal e pelos seus esclarecimentos.